Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. E hoje recebo aqui com muita alegria a Adriana Glick Camargo. Adriana, bem-vinda, obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo convite, Letícia. É um prazer falar com você. Imagina, eu que agradeço. E pessoal, para quem não conhece, a Adriana trabalha no Ibanks. E também para quem não conhece o Ibanks, vou apresentá-la aqui e a instituição. A Adriana é advogada, tem mais de 20 anos de experiência, especialista em direito empresarial e regulatório. Ela foi coordenadora da área de compliance já no Ibanks, que é uma startup curitibana focada na solução de pagamentos. E hoje, atualmente, ela coordena a área de assuntos regulatórios Brasil. Ela também pertenceu à comissão de compliance da OAB Paraná no período de 2018 e hoje coordena o grupo de estudos de fintechs e regulamentação junto à Comissão de Inovação e Gestão, também aqui na OAB do Paraná, gestão 2019-2020. Por fim, ela também é professora convidada do curso de pós-graduação da Unisociesc e da Unibrasil, e também dos cursos de aperfeiçoamento jurídico promovidos pela Legal Hub com foco em direito digital, compliance e proteção de dados. Então, gente, hoje o tema da nossa conversa é compliance aí no mundo financeiro, nesse mundo de startups, fintechs e assim por diante. Eu acho que é um mercado muito rico, né, Adriana, no Brasil, muito desafiador. A gente atende também algumas instituições desse segmento. E eu queria já, então, começar te perguntando algumas coisas específicas sobre compliance, temas regulatórios nessa área. Pode ser? Legal, com certeza. Quando que dentro do Ibanks surgiu a necessidade de olhar para compliance, para questões regulatórias? Desde o início da instituição, essas áreas já existiam? Como que foi o amadurecimento disso? Bom, Letícia, com o Ibanks aconteceu diferente do que aconteceu para muitas instituições, né? Normalmente o compliance nasce de dentro da área do jurídico, né? Do legal department. No nosso caso foi diferente. O compliance nasceu de dentro da área de fraude, né? Então a área de fraude nasceu primeiro, o antifraude, né, nasceu primeiro, né? Justamente porque a gente está falando em compras online, né? O uso de cartão não presencial, enfim, que é um nicho bastante visado pelos aqueles que querem cometer fraude, né? Então, a área de fraude nasceu inicialmente e o compliance, então, é um spin-off, nasceu de dentro da área de prevenção à fraude, né? Foi um caminho inverso. E daí, de dentro da área de compliance, é que nasceu, então, a necessidade de ter uma área específica para cuidar do regulatório, né? Então, a gente fez um caminho diferente aí do que muitas instituições e que muitas startups percorrem, né? Tendo, então, inicialmente a área de prevenção, cometimento de fraude, depois a área de compliance e, em seguida, então, o departamento responsável pela área do regulatório. Ok, e quanto tempo levou, mais ou menos, para ver essas evoluções? Essas evoluções elas foram acontecendo de forma natural aí dentro do próprio crescimento do Ibanks, né? Foram questões que foram sendo percorridas aí nesses 8 anos de existência do Ibanks, né? A área do regulatório em si, quando eu fui inicialmente para o Ibanks, trabalhar no Ibanks, já olhando para a área do regulatório dentro ainda do compliance, foi em 2018. Mas no final do ano passado, do final de 2019, foi que nós sentimos a necessidade de ter uma área mais robusta e autônoma em relação ao regulatório. Então, isso veio num crescente orgânico, natural para a própria instituição. Uhum. E essas evoluções, elas vêm acontecendo assim, a gente diz que o compliance às vezes vem com base no amor ou na dor. Esses dias eu até ouvi uma outra colocação do Ricardo Basalha que são com base em 3 Cs. Convicção, o convencimento ou o constrangimento. Você diria que essas evoluções de fraude, da fraude nasceu o compliance, do compliance nasceu o regulatório, foi com base em alguns erros e aprendizados de vocês? Ou realmente a alta gestão teve essa visão de, não, nós precisamos, clientes e outras instituições estão exigindo? Vocês tiveram algum marco muito importante para que houvesse esse amadurecimento? Eu até complementaria com mais um C de cultura, né? Às vezes a gente tem de forma já bastante embrionária essa nossa inclinação pelo comprometimento em cumprir determinações legais, e cumprir o regulatório, mas também está muito aderente aos valores da empresa, né? Então, também teve uma questão cultural. Nós sentimos as necessidades, elas foram se moldando, foram aparecendo aí
não só em relação ao mercado, não só ao aumento de volume, né, mas também dessa questão de você tem a cultura, você tem os valores ali da sua empresa, eles estão muito presentes, eles estão muito fortes. As nossas avaliações de desempenho, inclusive, elas estão atreladas aos valores da própria empresa, né? Então, quando você tem isso muito forte, o que acaba acontecendo com o programa de compliance? Eles, vamos dizer que ele tenha institucionalizado, Letícia, sabe? Você já tem tudo isso, né? Você já tem isso embrionariamente, você só precisa, vamos dizer assim, envelopar isso, né? Você precisa institucionalizar. E o que a gente sente cada vez mais no mundo de hoje é que o sistema financeiro está cada vez mais, até diante dos escândalos que a gente acompanha, inclusive na mídia internacional, o sistema financeiro está cada vez mais atento a essa questão de cometimento de crimes financeiros, da lavagem de dinheiro, e eventualmente até de financiamento ao terrorismo. Então, todos os players do mercado vêm se comprometendo e setando regras cada vez mais altas e cada vez mais rígidas para se relacionar com os demais players do mercado. Então, eu tenho esse tipo de standard, eu sigo esse tipo de standard, eu tenho esta regra pessoal, enfim, profissional, mas eu também sigo regras de mercado e também tenho a legislação. Você quer se relacionar comigo? Ok, então eu vou exigir de você essas mesmas regras. Até por uma questão de mitigação de risco e exposição reputacional. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Eu vejo cada vez mais essa pauta de compliance sendo discutido, que me traz bastante alegria, né? Então, eu concordo com todos esses Cs, eu acho que eles não acontecem sozinhos, muitas vezes eles acontecem de forma conjunta, e adicionaria também o C da cultura aí, porque isso é muito forte, você vê cada vez mais o empresariado imbuído dessa mentalidade, dessa situação que tem que ser provocada e que tem que ser discutida, né? Legal. E Adriana, recentemente o Ibanks se tornou um unicórnio, né? Um maior orgulho para a gente aqui em Curitiba. O que mudou no teu dia a dia? Você já estava nessa transição aí de compliance para regulatório? Foi isso que acelerou, talvez, a criação da área em que você está hoje? Quais foram as principais mudanças? Letícia, ser um unicórnio é uma grande felicidade, é um achievement super importante para a empresa, para a sociedade, para o meio empresarial, mas também é uma super responsabilidade, né? Você fica mais visado não só em relação aos demais concorrentes, aos seus consumidores também, né? Porque a gente tem que entender que o consumidor também é um grande balizador do nosso trabalho, sabe? Não é só o regulador. Então, na verdade, a gente já vinha num crescente, independentemente da questão de se tornar um unicórnio ou não. Isso já era um projeto nosso, ter a área do regulatório específica tratando disso. Tanto que ali na minha atuação, eu estou com o Regulatório Brasil, então nós temos uma colega que faz Regulatório Latam, já que a nossa atividade também é desempenhada em outros países da América Latina. Então, na verdade, ser um unicórnio não já estava nos nossos planos da área regulatória. Ela iria acontecer independentemente de nós nos tornarmos um unicórnio ou não. Claro que nos tornarmos um unicórnio nos deixou mais visíveis, nos deixou mais suscetíveis, e a nossa responsabilidade aumenta, né? Não é só bônus, né, Letícia? É o ônus também. É a nossa responsabilidade que ela aumenta na mesma proporção, até vezes mais do que a marca do bilhão, né? A marca do unicórnio, né? Então, é esse o nosso comprometimento. Aí ele só aumentou, só trouxe mais responsabilidade, mais visibilidade no mercado, para o regulador, para os nossos concorrentes e para os consumidores de forma geral. Legal. Você acha que teve um aumento? Você vê, né, esse aumento de demandas regulatórias a partir do momento em que vocês ultrapassaram essa casa, as regras ficaram mais rígidas, os investidores também mudaram um pouco o tratamento? No teu dia a dia mesmo, você teve que aumentar a equipe, processos mudaram? A gente tem... a pressão continua igual, a pressão ela é a mesma, as responsabilidades elas realmente aumentaram, né? Você começa a ter mais responsabilidades. Não tive um aumento de equipe. Uma das coisas que a gente vem buscando junto ao mercado é a automatização
desse suporte, né? Então, não adianta a gente aumentar a equipe, a gente precisa de ferramentas, né? Disso a gente se torna humanamente impossível, ainda mais neste momento que a gente vem passando, é humanamente impossível você conseguir acompanhar a quantidade de mudanças regulatórias e legais que vem acontecendo. Então, o que a gente tem buscado, assim, na verdade, são parceiros, fornecedores que consigam automatizar, consigam entregar resultados automatizados em relação a essas mudanças, né? Mas, logicamente, isso tudo muda também porque você tem que ter cada vez um comprometimento maior e maior com mitigação de riscos, com movimento. A gente até brinca, a gente que tem um pouco de futurologia nessa nossa área do regulatório, porque a gente meio que tem que se antecipar a possíveis mudanças, a possíveis alterações, a inclinações que o mercado ou o próprio regulador possam ter, já antevendo, já prevendo possíveis riscos e possíveis modificações que a gente tem que fazer no nosso processo, né? Então, é bastante intenso esse nosso trabalho aí, mas é bastante gratificante. Eu gosto bastante. Eu tenho gostado bastante dessa mudança até que eu fiz ao sair do compliance e ir para o regulatório. Uhum. E você acha, na visão de quem está numa startup já há tanto tempo, que esse tipo de empresa já deve começar com uma área de compliance? Eu sei que é difícil para quem tem uma startup, a gente fala muito sobre isso quando a gente conversa com o mercado, mas esse é o último momento. Normalmente ele não está no radar do empresário, da startup, ter uma área de compliance. A gente vem falando fortemente sobre isso, que a gente deveria, né, pensar já no dia zero ali, ter uma área de compliance atrelada junto ao início do negócio ali. Eu sei que é difícil porque os investimentos, o dinheiro é curto, as ideias são várias, equipe reduzida, é complicado você ter uma área assim. Esse seria o mais indicado. Por quê? Porque a área de compliance cresceria organicamente junto com a startup. E aí isso também traz para o mercado, para futuros investidores, né, para quem busca os investimentos futuros aí, isso traz uma seriedade no trabalho, isso traz uma transparência, um comprometimento que o mercado vê com bons olhos. Opa, então está aqui, ainda que a gente esteja falando de uma startup inserida num país que tem um risco razoável, que é o Brasil, né? Nós estamos falando com um empresário aqui que desde o dia zero se preocupou com conformidade, se preocupou com transparência, se preocupou com valores, né? Com a devida adequação. Então, o meu entendimento, sim, é que o empresário deveria se preocupar isso desde o início já. Sei que é difícil por causa do investimento curto, mas acho que isso seria, sim, além de todo o comprometimento de devolução para a sociedade, comprometimento da empresa com a função social que ela tem dentro da sociedade, mas também seria um chamariz para futuros investimentos. Você está dizendo para o mercado, dizendo para os investidores que, olha, eu sou uma empresa séria, tanto que desde o início, desde o nascedouro, eu estou preocupado com o compliance, tanto que eu tenho isso já no meu gene, no meu DNA, desde o início, né? Perfeito, concordo com você. Você pode listar os top 3 desafios que você tem aí, regulatórios e de compliance no seu dia a dia? Posso, Letícia, posso citar. Em primeiro lugar, cito de novo aquilo que eu falei em relação a esse acompanhamento regulatório, Letícia. Sempre muito intenso. Os últimos tempos eles se mostraram mais intensos ainda, né? Então, acompanhar as mudanças regulatórias, acompanhar as mudanças legais e fazer esse exercício de tentar prever possíveis mudanças, possíveis indicadores aí de alteração, esse para mim é o mais complicado, né? Eu gostaria honestamente de dormir menos e conseguir acompanhar mais tudo o que acontece. Então esse para mim é um dos marcadores mais importantes, né? Uma das maiores dificuldades que eu vejo na atuação junto ao regulatório. O segundo ponto que está um pouco atrelado com o primeiro ponto é justamente o mapeamento de risco, né? A gente trabalhou com o mapeamento de risco, todos nós trabalhamos com mapeamento de risco, né, Letícia, por uma previsão para 2020, e essa previsão esse mapeamento a gente teve que jogar fora e começar do zero.
porque ninguém esperava o que a gente vem enfrentando, né? Então, esse foi um segundo ponto, conseguir manter os marcadores de risco, né? Conseguir fazer esses marcadores, conseguir dar o devido peso e a devida atenção a esse mapeamento de risco que nós temos que constantemente agora fazer alterações, fazer mudanças, né? E o terceiro ponto que eu vejo, Letícia, também está um pouco atrelado a esses dois primeiros pontos, é que eu percebo que no mercado brasileiro ainda há muito espaço para crescer, ferramentas que auxiliem no trabalho de compliance, ferramentas que auxiliem no trabalho do regulatório. A gente vê muita ferramenta lá fora, numa realidade, obviamente, europeia ou americana, que não é a realidade brasileira, que ajuda, né, a fazer esses acompanhamentos, a fazer essas ponderações de riscos e esses acompanhamentos de alterações regulatórias e legais. A gente vê muito isso lá fora e a gente vê pouco no Brasil. Então, a gente às vezes tem tentado com soluções caseiras, né, desenvolvendo dentro de casa ferramentas assim. Então, o meu terceiro ponto seria justamente isso, achar ferramentas adequadas. Até fica uma provocação aí para as pessoas que te assistem aí, pensar em criar startups voltadas justamente a ajudar na automatização desses acompanhamentos, né? Auto-acompanhamento dessas formulações aí. A gente tem muita pouca ferramenta, a gente acompanha muita ferramenta estrangeira, muita ferramenta americana que faz esse tipo, não só de acompanhamento regulatório legal, mas também de atribuição de risco, e que ajuda você nesses parâmetros, né? Mas a gente vê muita pouca coisa no Brasil. E como o nosso, por exemplo, especificamente na minha área de atuação financeira, como a gente vê que o nosso mercado financeiro ele é muito único, ele é muito específico, seria bastante interessante se a gente tivesse mais softwares, mais prestadores de serviço que nos ajudassem nesse acompanhamento, nessas análises de risco. Seria bastante interessante. Isso é uma das coisas que eu sofro muito. E hoje, como é que eu faço? Eu tenho vários prestadores que me dão cada um pedaço daquilo que eu preciso do meu mosaico, e o mosaico quem tem que montar sou eu, né? Então eu ganharia maior escala, maior rapidez se a gente conseguisse ferramentas que fossem mais completas, né? Legal, então já fica aí como provocação, né? Dicas, olha aí. Então, como queiram interpretar para pensar numa ferramenta não só para automatizar as buscas regulatórias no segmento financeiro, que é um dos mais complexos hoje no nosso país, mas em outros, né? Já pensou que maravilha? Você digita lá o seu CNAE e ele já atrela todas as regulamentações, enfim, órgãos reguladores que possa haver dentro daquela atividade, né? E te ajuda, enfim, você pode abastecer também, quase que um sistema push, imagino, dessa. E aí, assim, às vezes não só em relação ao federal, né, Letícia, mas que pudesse também trazer eventuais impactos estaduais ou municipais que você tenha em relação às suas atividades, né? Às vezes você tem especificidades, por exemplo, é muito diferente o arcabouço regulatório que você tem numa cidade como Curitiba do arcabouço regulatório que você tem, por exemplo, em relação a uma atividade que você desempenha em Manaus, né? E lá você ainda tem uma Zona Franca, e aqui você tem o Vale do Pinhão. Então, você tem várias especificidades que podem ter impacto, podem melhorar, podem, inclusive, alavancar a tua atividade, podem te ajudar nessa parte da conformidade, né? Você pode estar mais atrelado à conformidade se você tivesse uma ferramenta como essa, né? Então fica realmente a provocação aí de quem a gente só tem o desejo, o problema, mas eu não sei como operacionalizar. Mas fica aí a provocação para quem conseguir pensar em uma forma de ajudar a gente nisso, é uma boa dica. Legal. Adriana, eu vou te fazer uma mesma pergunta que eu fiz para o CFO da Doctoralha, que entrevistei aqui para esse mesmo programa, esse quadro que eu faço. Muitas pessoas dizem que um dos caminhos para você ter um sucesso, né, nas startups ou em quaisquer outras organizações são o caminho, enfim, a fórmula é erre rápido e aprenda rápido e corrija os seus erros. E a gente sabe que a questão do apetite ao risco também tem uma inclinação para o quanto você quer correr de risco em relação àquele negócio. Você acha que as startups estão mais dispostas ou têm um apetite ao risco maior
a partir do momento em que elas estão nessa empreitada de erra rápido, aprenda rápido e vão se moldando de acordo com o que o mercado diz? O apetite ao risco é maior em função desse cenário que vocês vivem? Eu acredito que sim, Letícia. Eu acredito que sim. Essa é uma máxima, inclusive, que vem sendo adotada pelo mercado. E me parece que é graças a essa máxima que a gente tem despontado aí com ideias tão interessantes, com ideias tão inovadoras, com ideias tão disruptivas, né? Me parece que sim, essa é uma máxima que vale. E assim, tente, erre e faça isso realmente enquanto você ainda está num processo de crescimento em que você ainda consegue, inclusive, fazer uma reparação desses erros, assim, porque às vezes quando você é uma organização muito grande, você tem muitas áreas, existe uma maior burocracia, existe maiores elos de processos a serem rompidos. Então, entre você tentar e errar, há toda uma movimentação a ser feita, todo um despendimento de pessoas, de energia, de processos e muita gente envolvida. Quando você é menor, tem uma estrutura mais enxuta, me parece mais fácil realmente, inclusive, você levar a cabo essa ideia. E eu acho que quando você é pequeno, você tem que tentar e errar e fazer de novo e rever o processo e entender onde foi seu erro. A gente aprende com a dor, Letícia, não adianta, a gente aprende com os erros, né? Então, me parece que sim, é uma máxima bastante importante, me parece correta, assim, e à medida que você, e a maturidade, né, você se tornar grande, você se tornar deixar de ser uma startup, se tornar uma empresa, né, se tornar uma firma, vamos dizer assim, né, como a gente costuma brincar, essa é uma parte que você, infelizmente, não vai poder mais contar. Então, muitas vezes, para cada medida que você vai adotar, para cada novo processo, para cada novo serviço, para cada novo produto, você tem que fazer toda uma mensuração. Isso demora muito tempo. Você tem que fazer uma série de análises, tentar mitigar o máximo de riscos, o máximo de problemas que você pode ter. Você tem que antecipar uma série de passos. Então, sim, eu concordo que é algo que o mercado das startups deve sim continuar fazendo, que é justamente isso. Faça rápido, erre rápido, repense, levanta, ok, né? Limpa os joelhos, assim, limpa as mãozinhas e vamos lá, vamos fazer de novo e vamos tentar de novo. Concordo plenamente com essa ideia, sim. Maravilha. E que dicas você daria para quem está começando a atuar na área de compliance ou no regulatório dentro desse sistema complexo e maravilhoso que é o mercado financeiro brasileiro? Eu acho fascinante. O sistema financeiro brasileiro, ele é fascinante. Ele é bastante regulado, tem muita legislação, regulação circular, carta circular, enfim, ele é bastante complexo, mas ele vale a pena. A minha dica seria o básico, começar pelo básico realmente, que é ler as regulamentações, a legislação, enfim, aquilo que o Banco Central fornece, porque o Banco Central tem toda a fonte legal necessária para você entender o sistema financeiro brasileiro, mas eu também digo assim, olhe muito para a experiência lá de fora, sabe, Letícia? Busque informações lá de fora, por exemplo, algumas das iniciativas que a gente está presenciando hoje do Banco Central são iniciativas que já aconteceram em outros países fora daqui. Então, o sistema de UK tem bastante fonte de informacional em relação ao sistema financeiro deles, é bastante interessante. Os mercados da Ásia também são bastante interessantes, bastante inovadores, tem muita legislação, muita fonte nos sites deles, eu também recomendo. Então, assim, começa pelo básico, começa lendo aqui do nosso regulador, dá uma olhada bem profunda no que o Banco Central traz para a gente ali também, mas também fique atento ao que acontece lá fora, porque não adianta, a gente tem muito a aprender com a experiência daqueles que já trilharam esses caminhos, essas inovações financeiras, já reformularam seus modelos de negócios financeiros lá fora, entendeu? Tem muita coisa que a gente pode acompanhar. E até falando um pouco assim que anda atrelado uma coisa com a outra, que é a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que ela está aí, a gente está nesse momento delicado aí, mas muito daquilo que a gente pode trazer de experiência também está junto à GDPR, junto àquilo que a própria União Europeia vem falando em relação à proteção de dados,
aqui seria conflito de interesse, ou que seria legítimo interesse. Enfim, uma série de situações que também ajudam. Então, a minha sugestão seria: olhe o Bacen, acompanhe o Bacen, acompanhe as notícias do Bacen, leia essa regulamentação, mas também olhe um pouco lá para fora, principalmente esses mercados, assim como o asiático ou do Reino Unido, que são bastante interessantes, é uma fonte bastante interessante de informação. Sabe que quando me perguntam também sobre tendências de compliance, para onde que o mercado deve caminhar, eu respondo a mesma coisa. É só você olhar para quem já trilhou os passos que nós estamos caminhando agora. Olha para fora, para outros países ou para outras empresas que já estão mais maduras, a tendência para que haja um amadurecimento, né, que o compliance vire uma área quase que consultiva da empresa, é olhar para quem já passou por esse caminho. Então, bem alinhado com o que você está falando. Eu queria pedir se você queria fazer algumas considerações ou comentários finais para a gente encerrar aqui nossa conversa, que foi para mim uma grande aula também. Imagina, Letícia, é um prazer falar com você. Eu acho que como consideração final, Letícia, eu deixo para aquelas pessoas que acompanham você, o seu canal, que comecem a olhar com outros olhos o compliance. Aqueles que não conhecem, vão buscar informação. Eu acho que é de suma importância e a gente não vai conseguir fazer as alterações que nós queremos na nossa sociedade civil, se nós não passarmos a fazer essas alterações também no meio empresarial. É por isso que o compliance é tão importante. Não adianta a gente querer o fim da corrupção, o fim de privilégios e fazer uma série de reivindicações sociais que nós queremos, se nós não conseguimos fazer essas mudanças e não apoiamos essas mudanças dentro desse universo que é a nossa empresa, a nossa atividade empresarial. Então, para aqueles que têm um pouco de birra em relação ao compliance, eu peço que revejam os seus conceitos, né? E aqueles que estão interessados, continuem buscando, tem muito material, tem muita coisa bacana acontecendo por aí. Não desistam, né? Nós não somos a área mais querida dentro das empresas, mas somos de suma importância, né? A gente costuma brincar que a diferença entre a área de compliance e o grupo terrorista é que o grupo terrorista tem simpatizantes, né? Já a área de compliance já não é assim. Então, é isso, Letícia. Mas quem sabe, né? Aos pouquinhos a gente vai angariando mais simpatizantes para a nossa área também. Ah, com certeza, com certeza. E acho que uma iniciativa como essa tua é super bem-vinda e justamente contribui para a causa, né, de trazer mais simpatizantes para o nosso lado, Letícia. Parabéns pela iniciativa. Obrigada por ter participado, fornecido o teu tempo e teu conhecimento, viu? Imagina, foi um prazer, Letícia. Obrigada, da mesma forma. Nos falamos então e até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.